Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal ontem formou maioria contra o chamado orçamento secreto, ou também orçamento paralelo. É o nome que foi dado, é um nome que, na verdade, se refere às emendas secretas, incluindo aquelas emendas do relator do orçamento. Emenda parlamentar. É uma farra, né? Esse negócio de emenda parlamentar. Deputado em ano, em véspera de eleição, ele faz campanha com emenda parlamentar. E há denúncias até que essas emendas parlamentares que são destinadas aos municípios, muitos deputados exigem o retorno de 10%, é uma taxinha de oxigênio. Se ele vai lá destinar 2 milhões em emenda parlamentar para fazer obras no município, que tem ali um acordo em alguns casos, que as pessoas falam, né? E o parlamentar ele recebe de volta da empresa que executa a obra 10%. E tem aí, por exemplo, casos de parlamentares que destinam a emenda, além do retorno de 10%, ele quer nomear quem vai executar o orçamento. Por exemplo, se ele vai destinar para empresa de transporte, onde tem autarquia, você vai destinar para tapa-buraco, ele quer nomear, indicar o secretário para a pasta, para ter certeza que ele vai estar os 10%, que ele vai ter os 10% de volta. Isso é a conversa que rola no tapete verde da Câmara Federal em Brasília. Se é verdade, é um caso para a polícia apurar, né? Porque isso é corrupção. Seria corrupção. E tem que punir o corrupto e o corruptor, né? No caso, não é só o corrupto, não. O corrupto, porque para ter o corrupto tem que ter o corruptor. Tem que ter quem paga a propina. Vamos aqui às informações da reportagem de Lucas Por Deus Leão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira contra o chamado orçamento secreto ou orçamento paralelo, nome dado aos repasses incluídos nas emendas do relator do orçamento. 5 ministros da Corte apoiaram a decisão da ministra Rosa Weber, que determinou a suspensão da prática por considerar que ela não respeitou os critérios de transparência e eficiência do gasto público. Para Weber, as emendas do relator causam prejuízos à fiscalização do dinheiro do orçamento. A ministra afirmou ainda que causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento esteja sendo ofertada a grupos de parlamentares mediante distribuição arbitrária. A relatora foi seguida pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. A decisão repercutiu imediatamente no plenário da Câmara dos Deputados. Para o parlamentar Hugo Leal, do PSD Fluminense, é uma interferência nas prerrogativas do Legislativo de definir o orçamento do país. Não há, em hipótese nenhuma, orçamento secreto. Nós não podemos aceitar, repito, com todas as vezes, nós não podemos aceitar que outro órgão legisle por nós. Não podemos aceitar isso. Isso sim, é uma caça às prerrogativas. Já a líder do PSOL na Câmara, deputada Talíria Petroni, comemorou a decisão do Supremo. Que é preciso suspender as emendas de relator, mas não só isso, senhor presidente Arthur Lira. É preciso também dar publicidade aos repasses já efetivados de bilhões. A lógica do toma lá da cá é vergonhosa. E o Supremo, neste momento, ficou ao lado do povo brasileiro que merece transparência em relação aos recursos públicos. Os 4 ministros que faltam votar não podem mais alterar o placar a favor da ação movida pelo PSOL, PSB e Cidadania, que reclamaram que os recursos das emendas do relator estavam sendo usados para fidelizar a base governista no Congresso. Os demais ministros têm até o fim da noite desta quarta-feira para se manifestar sobre a decisão. Rosa Weber ainda determinou que sejam tornados públicos os documentos que embasaram a distribuição desses recursos, tanto em 2020 quanto neste ano. Por outro lado, a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados defendeu a constitucionalidade das emendas do relator.
argumentando que elas têm respaldo no regimento comum do Congresso e que tais emendas são usadas para corrigir erros ou omissões do orçamento. Os técnicos da Câmara ainda defenderam que as emendas do relator são transparentes, pois devem constar na página da Comissão Mista do Orçamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.